havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria apraz outros homens, dou por aberto o primeiro período ordinário de sessões da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura. Convido os nobres vereadores Tânia Bastos, Sônia Rabelo, Dr. Ivani de Mello e Dr. Edson da Cratinira passearem as bandeiras nacional e do município ao som do hino nacional. Nem tem ninguém que adora a própria morte, ter adorado.
Fala contigo. Já chegou? Ele chegou? Não chegou? Tá. Então, aqui, passemos ao grande expediente. Primeiro orador que o secretário ainda não chegou. Então, como tem vereador inscrito, aí, quando ele chegar, a gente suspende. Passemos ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros. Queria saudar todos os funcionários desta casa. Enfim, na abertura dos nossos trabalhos, queria aqui exaltar, durante o recesso, queria fazer uma colocação, o grande comprometimento que esta casa teve no momento de tragédia em nossa cidade, onde recebemos aqui os familiares das vítimas, infelizmente, desse acidente, dessa tragédia que aconteceu na queda dos 3 prédios aqui. Nossa casa cumpriu o seu papel, abrindo as suas portas, acolhendo todas aquelas pessoas que estavam aqui aguardando notícias de seus familiares. Quero aqui dizer de pronto que estive presente, e assim outros companheiros também passaram por aqui, mas queria dizer a importância dos funcionários desta casa. Queria aqui registrar, não poderia deixar de fazer, o trabalho brilhante que a funcionária, que eu considero, quer dizer, chamo carinhosamente de Verinha, esteve aqui junto com todos os funcionários da casa, noite e dia, durante os 3 dias, onde tornamos aqui uma grande família, todos nós, aqui tentando diminuir a dor daquelas pessoas que aqui estavam aguardando notícias. Então, queria dizer a todos os funcionários, até das terceirizadas que trabalharam aqui, foram brilhantes, trabalhando incessantemente, fazendo com que pudéssemos, pelo menos, diminuir aquela dor. Então, não poderia deixar de registrar, e falando nominalmente o nome da funcionária Verinha, queria estender isso a todos os funcionários, presidente, e que Vossa Excelência, de pronto, também atendeu, e esta casa realmente viveu momentos de muita dor, mas de presteza, e isso para a gente é muito importante. Queria aqui agora entrar e falar um pouco sobre as expectativas desse ano. Espero que esta casa, apesar de vivermos aí um ano eleitoral, se faça presente em todos os momentos importantes. A nossa cidade vem sofrendo mudanças radicais em relação à questão das obras, por exemplo. Falo isso porque tenho visto o que está acontecendo em Vargem Pequena, e queria aqui fazer um alerta ao prefeito Eduardo Paes. Os moradores de Vargem Pequena, especificamente da Estrada dos Bandeirantes, vêm sofrendo covardemente. As obras que lá estão sendo feitas com um critério de total desordem. E eu preciso imediatamente que o prefeito Eduardo Paes, a Secretaria Municipal de Obras, tome providências. Sei que parece que a empreiteira que ganhou a primeira licitação, a Canter, uma empresa mineira, parece que abandonou a obra. O que mais trágico está acontecendo hoje, quero aqui aproveitar até, se o membro do Executivo estiver presente, que tome uma imediata solução, uma providência em relação ao que está acontecendo em Vargem Grande, Vargem Pequena. Queria aqui também dizer, de forma muito especial, que o que está acontecendo com aqueles moradores e comerciantes é a maior covardia que poderia estar sendo presenciada. As obras estão largadas, senhor presidente. Queria aqui fazer um alerta à bancada aqui do governo, que possa somar nesse pleito, nesse apelo que eu venho fazendo. Porque do jeito que está, realmente está um caos. Não só na questão do trânsito, mas a questão da desordem, os buracos. Os moradores estão perdendo o seu direito de ir e vir em função do que está acontecendo em Vargem Pequena. Então, aqui já fiz esse pronunciamento ao próprio secretário, aliás, ao subprefeito Tiago Mohamed, que, volto a dizer, um rapaz comprometido, muito sério, porém, eu acho que perderam ali a condução daquela situação. Queria aproveitar também, e agora sim exaltar, e queria pedir a participação de todos os vereadores, que pudesse se somar a esse pleito. A questão do projeto que foi enviado para esta casa, já saiu no Diário Oficial, e nós vamos votar em regime de urgência o aumento dos conselheiros tutelares. Queria aqui
dizer que o prefeito Eduardo Paes e o secretário Rodrigo Betlen realmente acerta quando sinaliza em dar melhores condições de trabalho e passando, é claro, a rever a questão salarial. Temos aqui um projeto que vai chegar e eu pediria exatamente que as comissões pudessem avaliar da forma mais urgente possível e que pudéssemos votar o quanto antes esse aumento dos conselheiros tutelares. É um aumento significativo, são 76% de aumento. Esses profissionais que realmente são os garantidores do direito da criança e do adolescente, realmente já há muito tempo vinham ansiando por essa questão salarial. Então, eu queria aqui deixar claro que o prefeito Eduardo Paes e o secretário Rodrigo Betlen mandaram para esta casa esse projeto e agora eu gostaria que nós pudéssemos, sim, o mais rápido possível, votarmos esse projeto. Queria aqui apenas encerrar as minhas colocações, pedindo aos companheiros que pudessem, de forma também bastante especial, fazer as suas orações pela uma companheira que teve um problema de saúde e hoje continua ainda internada, que é a vereadora Rosa Fernandes. Então, eu gostaria que o mais rápido possível ela pudesse ocupar o seu lugar nesta casa, uma vereadora importantíssima para a nossa cidade e que vive um momento muito difícil. Então, gostaríamos de pedir àqueles que realmente pudessem fazer as suas orações para que ela, o mais rápido possível, pudesse estar aqui entre todos nós, companheiros vereadores. Então, senhor presidente, queria aqui apenas agradecer a oportunidade, pedir a Deus que possa nos dar muita saúde e que nós possamos ter um ano muito especial. Um ano, sim, eleitoral, mas em que em nenhum momento possamos deixar de cumprir com o nosso papel nesta casa. Então, mais uma vez, obrigado. E gostaria, presidente, de que o senhor pudesse, sim, homenagear a todos os funcionários desta casa que fizeram, naquele momento de dor, no momento de tragédia, fizeram muito mais do que se doar, não só como funcionário público, como funcionário desta casa, mas como ser humano. Então, eram as minhas colocações, eu agradeço muito e boa tarde a todos. Ressalte, nobre vereador Tio Carlos, a diligência com que houve Vossa Excelência por ocasião dessa tragédia que se abateu sobre todos nós. A presidência registra a ausência da nobre vereadora Rosa Fernandes, acometida de um mal cardíaco, mas augurando seu pronto restabelecimento para que possa abrilhantar ainda mais o trabalho legislativo. E a presidência declara que Sua Excelência encontra-se de licença, conforme atestado médico junto, pelo prazo de 30 dias. A presidência convida a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário, chefe de gabinete do prefeito, Luiz Antônio Crispim Guaraná, que comparece a esta casa, trazendo a mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito, em cumprimento ao que determina o artigo 107, inciso 8, da Lei Orgânica do Município. Neste sentido, convido o nobre secretário-chefe do gabinete do prefeito, Luiz Antônio Guaraná, a proceder à leitura da mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Jorge Felipe, com muita honra que eu estou aqui, membro dessa casa, emprestado lá para o Poder Executivo, com muita saudade, já em breve retornando aqui para poder conviver. Talvez a única tristeza aqui na minha volta é o nosso Ará aí ter que se afastar um pouquinho, mas é o momento que todo mundo vai estar na rua aí. Então, fico bastante contente de poder estar abrindo esse ano, trazendo a mensagem do prefeito. Esse ano, senhor presidente, nós inovamos, repetindo o que fez a presidência da República, na mensagem que foi encaminhada ao Congresso Nacional. A leitura será feita com base num resumo, mas a mensagem completa, ela já foi dada entrada formalmente aqui, para que todos, e está sendo distribuída para todos os vereadores, para que eles tenham acesso à mensagem completa. Mas para evitar aquele enfadonho discurso do ano passado, nós fizemos esse resumo que consegue sintetizar basicamente o que está dito na mensagem. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhoras e senhores vereadores,
É com grande honra e satisfação que, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, no inciso 8º do artigo 107, venho dirigir-me aos senhores vereadores a propósito da abertura dessa nova sessão legislativa para apresentar os principais trabalhos realizados pelo Poder Executivo em 2011 e as previsões da Administração Pública Municipal para 2012, priorizando o atendimento às demandas da população do município e a gestão fiscal, a progressiva busca pela excelência na qualidade de serviços públicos prestados e postos à disposição dos cidadãos e a crescente parceria entre os poderes públicos municipais. A Lei 5.362, de 18 de janeiro de 2012, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro 2012, em conformidade com a Lei 5.215, de 2 de agosto de 2010, Lei de Revisão do Plano Plurianual 2010-2013 para o período 2011-2013 e com o Plano Estratégico 2009-2012 da Prefeitura do Rio de Janeiro, prevê recursos para garantir o cumprimento de programas e investimentos fundamentais para a prestação de serviços públicos de qualidade para a população do Rio de Janeiro. Para melhor compreensão, cabe preliminarmente descrever o cenário econômico que serviu de alicerce na definição da situação do município, em seguida expor algumas das principais realizações do meu governo em 2011. O ano de 2011 marcou a acomodação na economia brasileira depois da forte recuperação ocorrida em 2010. A primeira metade do ano foi fortemente influenciada pelo vigoroso ritmo de crescimento herdado em 2010, tanto que o excessivo aquecimento da economia acelerou o crescimento da taxa de inflação, que após fechar 2009 em 4,3%, saltou de 5,9% ao final de 2010 para 7,2% em agosto de 2011. Em resposta a esse cenário, medidas de contenção foram adotadas pelo governo federal e pelo Banco Central, e na segunda metade de 2011 a taxa de inflação começou a apresentar sinais de desaceleração, fechando o ano exatamente nos 6,5% de teto da meta da inflação. Nesse contexto, a expectativa é de que o PIB brasileiro tenha crescido em 2011 cerca de 3%, após crescer 7,5% em 2010. Não obstante a desaceleração do PIB, os dados de emprego e renda de 2011 foram os melhores já observados desde que a nova pesquisa de emprego foi iniciada em 2002, considerando que a taxa média de desemprego foi de 6% contra 6,7% em 2010 e a renda média real foi 3% maior do que a do ano anterior. Quando considerada a economia do município, os dados também são muito positivos. A taxa média de desemprego até novembro de 2011 foi de 5%, ainda maior do que o já reduzido 5,2% verificado no mesmo período do ano anterior. A renda média real foi de 8% maior do que a verificada no mesmo período de 2010. O bom desempenho da economia carioca refletiu-se sobre a arrecadação de impostos. Em relação ao montante arrecadado em 2010, a receita tributária elevou-se em 16%, com ISS e TBI crescendo 17,7% e 19,2%, respectivamente. Importa ressaltar que a arrecadação de ITBI reflete também a expansão do crédito na economia. Em uma repetição do que ocorreu em 2010, não se pode deixar de destacar que esses resultados são frutos da combinação virtuosa entre aquecimento econômico e ações de natureza administrativa, como, por exemplo, a implantação da nota fiscal eletrônica, do sistema de inteligência fiscal, das melhoras de gestão de uma sólida administração financeira. Complementando o bom momento da arrecadação, cabe registrar que a receita total arrecadada apresentou crescimento de 16,8% em relação à arrecadação de 2010. A continuidade e o aperfeiçoamento do trabalho da Prefeitura fizeram com que a Agência de Classificação de Risco Moody's promovesse, apenas um ano depois de conceder um inédito grau de investimento e em meio ao crescimento da crise internacional, uma melhora, chamada upgrade, na classificação de crédito do Rio. Além disso, outra importante agência de classificação de risco, a Fitch, também concedeu à cidade, em dezembro de 2011, a classificação de grau de investimento. Assim, do ponto de vista de segurança dos investimentos, o município do Rio de Janeiro se mostra como o único ente subnacional com a classificação igual à do Brasil, e até de empresas como o do Banco do Brasil e da Petrobras. Dessa forma,
A ampliação da capacidade de investimento do município e o reconhecimento das agências de rating posicionam a Prefeitura como um importante parceiro no processo de desenvolvimento do Rio, ao permitir que o poder público municipal possa promover e manter a infraestrutura necessária tanto ao bem-estar da população quanto ao desenvolvimento sustentável do ambiente de negócios da cidade. Diante da conjuntura apresentada, as perspectivas para o ano que se inicia são de que esse bom momento tenha continuidade. Os indicadores econômicos, embora tendo a apresentar alguma acomodação, continuarão a sinalizar dinamismo e melhora das condições de vida. Riscos existem e são basicamente os mesmos apresentados no ano passado. Refletem a falta de dinamismo dos países da zona do euro e a fragilidade do seu sistema bancário, além de uma retomada ainda muito tímida da economia americana. No entanto, a probabilidade de que uma piora no quadro internacional venha impactar seriamente a economia carioca são baixas, uma vez que tanto a economia nacional quanto a economia municipal estão a cada dia mais consolidadas e aptas a absorver eventuais choques que lhes venham a atingir. O ano 2011 foi de muitas realizações nas 10 áreas de resultados estabelecidas pelo plano estratégico. Não obstante, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro encontra-se empenhada para fazer muito mais ao longo do exercício de 2012. Na área da saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, com o intuito de perseguir os objetivos estabelecidos para a área, em 2011 foram inauguradas 29 clínicas da família, somando 52 desde o início da atual gestão. Esse número corresponde ao investimento de mais de 140 milhões de reais, levando o percentual da população coberta pela atenção básica no município do Rio de Janeiro para 28%, colocando o Rio como a terceira capital em número de equipes da saúde da família, são 303 equipes, atrás somente de Belo Horizonte e São Paulo. Em 2012 serão inauguradas mais 8 unidades, alcançando as 70 planejadas. Ainda em 2011, a Secretaria de Saúde chegou a 12 unidades de pronto atendimento, as UPAs, já implantadas. Em 2012, serão inauguradas outras 8 unidades de atenção pré-hospitalar fixa, totalizando 20 até o final da gestão. O PAD, chamado Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso, completou um ano em agosto, assistindo em casa pessoas com mais de 60 anos. O programa incentiva a deshospitalização e a reabilitação dos pacientes provenientes dos hospitais de emergência do Rio por meio de atendimento domiciliar. Durante o ano de 2011, o PAD atendeu 1.163 pacientes, mantendo no programa cerca de 500 pacientes por mês, com a realização de 57.277 procedimentos e apresentando resultados positivos. Em 83% dos casos, idosos tiveram melhora boa ou muito boa. Em 16% mantiveram estáveis e menos de 4% dos usuários necessitaram de reinternação. As equipes multidisciplinares do PAD são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O Hospital Pedro II, recém-municipalizado, passa por obras e será reaberto como um centro hospitalar inteiramente climatizado, polo do complexo de ações pré-hospitalares fixas que integrará as UPAs de Paciência, Sepetiba e João 23. O hospital terá 400 leitos de especialidades clínicas e cirúrgicas, 70 leitos de UTI para adultos, crianças e neonatais, emergência 24 horas, maternidade e centro de tratamento de queimados. Até julho de 2012 serão inauguradas 2 novas maternidades, uma no centro e outra na Zona Oeste, contando com ambulatório para o pré-natal de alto risco e acompanhamento de crianças prematuras, com capacidade potencial para 6 a 8 mil consultas mês. Na Ilha do Governador será inaugurado também em 2012 um novo hospital com ambulatório, ultrassom, endoscopia, raio-x e tomografia. A unidade disporá de leitos de internação e terapia intensiva, unidade coronariana,
unidade intermediária, além de serviços de emergência. Aliás, o hospital que a ilha espera há muitos e muitos anos. Somente em 2011, a Prefeitura do Rio realizou 18 mutirões contra a dengue dentro do programa Ação nos Bairros, além de mais 60 ações específicas de prevenção. Durante as atividades, foram inspecionados cerca de 76 mil imóveis, com recolhimento de 344 toneladas de lixo e material inservível. Ao longo do ano que passou, quase 2 milhões de visitas domiciliares foram feitas pelos agentes de saúde. Em agosto, a Secretaria de Saúde divulgou o Plano Municipal de Combate à Dengue para o período 2011-2012, contendo as metas e as ações prioritárias para a prevenção, controle e o tratamento da doença, além das medidas emergenciais a serem adotadas em caso de epidemia. Ademais, cumprindo a agenda de imunização, de abril a maio foi realizada a campanha de vacinação contra a gripe, incluindo, além dos idosos, gestantes, crianças de 6 a 23 meses e profissionais de saúde. Em julho, as crianças de 1 a 7 anos incompletos receberam a vacina tríplice viral, além de ter sido oferecida a testagem rápida para hepatite B e C em 35 unidades de saúde. Em agosto, foram oferecidas 600 mil doses de vacina contra a poliomielite em mais de 1.000 postos fixos e volantes por toda a cidade. Por parte da Defesa Civil, ela treinou 1.200 agentes para o sistema de alerta em funcionamento na cidade, atuando em conjunto com 1.800 agentes do Programa de Saúde da Família, o PSF, cobrindo 117 comunidades destacadas no mapa de risco da GeoRio. Foram capacitados 1.875 agentes de saúde e defesa civil e 300 líderes comunitários para atuar em situações como chuvas, alagamentos, deslizamento de encosta e risco de desabamentos. O sistema utiliza aparelhos celulares que recebem torpedos como alertas. Além das mensagens de texto, em situações críticas, serão acionadas as sirenes e, auxiliados pelo toque do alarme e por mensagens pré-gravadas, os agentes da Defesa Civil orientarão os moradores a deixar suas casas e a se dirigirem a locais seguros previamente definidos. Na educação, por sua vez, através da Secretaria Municipal de Educação, as atividades têm como foco básico a manutenção do processo pedagógico consistente com padrão de excelência no ensino fundamental e na educação infantil, a ampliação do atendimento em creche e pré-escola e a capacitação dos professores da rede pública municipal para uma prática mais efetiva do processo de aprendizagem. Na educação infantil, merece destaque o Espaço de Desenvolvimento Infantil, as EDs, já populares EDs, que é o novo modelo público de atendimento à primeira infância. Tem como objetivo principal realizar o atendimento educacional às crianças entre 6 meses e 5 anos e 11 meses, por meio de uma proposta pedagógica que reconheça a validade, a integralidade da criança. Que reconheça e valide a integralidade da criança, isto é, as suas necessidades físicas e de crescimento, psicológicas e emocionais, educativas e cognitivas, assim como seus desejos e interesses. Nesse contexto, até dezembro de 2011, foram inaugurados 51 espaços de desenvolvimento infantil, gerando 14.273 vagas. Ainda está prevista a construção de 65 novos espaços de desenvolvimento infantil em 2012, para que a meta de 30 mil novas vagas, instituída no início da atual gestão, seja alcançada. Outra frente de trabalho executada foi o Programa de Reforço Escolar. Esse é composto por várias ações e projetos concebidos para atender às demandas encontradas na rede pública municipal em 2009. Em 2009 e 2010, foram realfabetizados 18.500 alunos e, em 2011, 10.221 alunos foram submetidos a processo de realfabetização. Pretende-se ainda realfabetizar em 2012 cerca de 6.000 alunos e chegar à meta traçada no início da gestão, que é de, no máximo, 5% de analfabetismo funcional do 4º ao 6º ano escolar. Ainda em 2011, o Programa de Escola da Manhã consolidou as diversas iniciativas lançadas em 2009 e 2010, como os projetos Bairro Educador, Cientistas do Amanhã e Mais Educação. Antecipou-se a meta de conclusão de 49 bairros educadores,
inicialmente prevista somente para 2012, tendo sido ampliadas as capacitações para professores, coordenadores pedagógicos e diretores que atuam nas escolas da manhã, e aumentando cerca de 40% o número de estagiários atuando em salas de aula, junto com os professores da rede pública municipal. No sentido de enfatizar o êxito das escolas da manhã, merece destaque o fato que se reduziu em quase 70% a falta de professores e em 39% o número de licenças médicas, enquanto alcançou-se um índice de 65% de escolas que atingiram as suas metas de desempenho contra 56% do restante da rede municipal. Nas escolas do amanhã, o programa de saúde nas escolas foi implementado com um técnico de enfermagem fixo em cada uma das 151 unidades escolares e equipes móveis multidisciplinares, realizando visitas regulares às escolas. Para 2012, além da continuidade e fortalecimento das ações já realizadas, o trabalho terá foco nas avaliações de impacto dos projetos do programa Escolas do Amanhã, buscando a padronização e a replicação das melhores práticas. Serão desenvolvidas ações específicas de reforço escolar, de liderança e gestão de diretores, de manejo de classe dos professores, principalmente os professores do 6º ao 9º anos, formação continuadas para professores e coordenadores pedagógicos e capacitação em prevenção da violência e resolução de conflitos no âmbito escolar. Ainda em 2012 será implementado o Ginásio Experimental Olímpico, terá como principal objetivo dar condições para que os alunos do 6º ao 8º anos, com aptidões esportivas, desenvolvam todo o seu potencial sem abrir mão da excelência acadêmica. Em 2011 foi mantido em níveis reduzidos o déficit de profissionais do quadro da educação, mediante a admissão de 5.969 professores, 9 bibliotecários, 1.454 agentes educadores, 2.694 agentes auxiliares de creche e 200 merendeiras, além dos agentes de preparo de alimentação. Ainda, com a valiosa colaboração dessa Casa Legislativa, foram criados os cargos de professor de educação infantil, de ensino religioso e secretário escolar, bem como ampliados os contingentes de professor e agente educador, tudo por legislação específica. A mesma estratégia de reposição de pessoal será mantida em 2012, de modo a alcançar níveis cada vez mais elevados na qualidade do ensino público do município do Rio de Janeiro. No que tange à área de resultado de ordem pública, a Secretaria Especial de Ordem Pública, famosa CEOP, em 2011 apresentou à cidade uma nova política pública de ordenamento urbano, o programa Rio em Ordem. Esse programa provoca uma renovação no padrão de uso dos espaços públicos na cidade, dando nova dinâmica às áreas onde são implantadas as unidades de ordem públicas, as UOPs. Cada unidade consiste em uma área onde se encontra a maior parte dos problemas de desordem do bairro, tendo 4 bairros recebido as UOPs ao longo do ano: Tijuca, Centro, Leblon e Ipanema. Como ponto forte de atuação dessa secretaria, cabe ressaltar também a presença da mesma nos eventos de médio e grande porte, que foi marcada por uma atuação planejada e integrada com os outros atores municipais e estaduais. Em 2012, novos bairros receberão as unidades de ordem pública e a secretaria passará por um processo de planejamento estratégico para alinhar a atuação de seus órgãos e orientar seus projetos e suas ações para os próximos 5 anos. A execução desse planejamento deixará a cidade num novo patamar de organização, pronta para os grandes eventos esportivos e pronta para dar e receber da população a respeito pelo que é público. Sobre as ações na área de resultado, de emprego e renda, pode-se citar como relevante a participação do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passo, IPP, no contexto das UPPs sociais. Ao longo do ano 2011, o Instituto esteve dedicado à estruturação e implantação do programa UPP Social, voltado à coordenação das políticas e serviços sociais urbanos e desenvolvimento local, posteriores à pacificação nas comunidades da cidade que contam com as unidades de polícia pacificadora, as UPPs. A elaboração do plano de trabalho para o programa e a celebração de parceria com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a ONU Habitat,
criaram as bases para a formação da equipe central e das equipes de campo do programa UPP Social e a sua implantação em todos os 18 territórios das cidades que já contam com as UPPs instaladas. Em 2012, o foco deverá manter-se sobre a condução do programa UPP Social, como parte da atuação do IPP no suporte às políticas de integração social, urbana e econômica da cidade. A partir da implantação realizada em 2011, em todas as comunidades da cidade que contam com UPPs instaladas, as atividades de gestão continuada do programa deverão consolidar novos padrões e rotinas dos serviços de conservação urbana e ambiental nas comunidades. Em paralelo, o aprofundamento das informações e diagnóstico da interlocução comunitária embasarão a elaboração de planos de integração territorial voltados para a consolidação das prioridades para a integração plena das áreas ao tecido da cidade, norteando as políticas e demais ações públicas a serem levadas a cabo em cada uma delas. Por fim, o programa deverá ser também expandido gradualmente a novos territórios, acompanhando a implantação das novas UPPs pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado ao longo do ano. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, por sua vez, dará continuidade às políticas de inclusão de trabalhadores no mercado formal, através de programas realizados em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, tais como o Plano Territorial de Qualificação, o PLANTEC, e o Plano Nacional do Sistema Nacional de Emprego, o PLANCINE. Em 2011, essa parceria possibilitou a qualificação profissional de mais de 1.900 pessoas e a inserção direta de 1.597 trabalhadores no mercado de trabalho. Além disso, o Plano Setorial de Qualificação, o PLANSEC, foram capacitados 1.314 alunos. Vale ressaltar que mais de 70 mil pessoas foram atendidas nos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda, com os serviços de emissão de carteira de trabalho para 20.648 trabalhadores, solicitação de seguro-desemprego por 19.033 pessoas e cadastrado no Banco de Emprego 30.322 candidatos a uma vaga de emprego. Para 2012, com o crescimento da economia concomitante ao aumento de empregos no município do Rio, a Secretaria de Trabalho e Emprego oferecerá curso de qualificação profissional para 5.000 jovens entre 18 e 29 anos, através do ProJovem Trabalhador, Juventude Cidadã. Será inaugurado pelo menos mais um centro público de trabalho, de emprego, trabalho e renda, o CIAD, CEPTER-CIAD, ampliando a rede de atendimento ao trabalhador. A Secretaria viabilizará a execução de ações de qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra do programa Brasil Sem Miséria, Qualificação e Emprego. Vamos aqui para você. Por parte da empresa de turismo do município do Rio, a nossa Rio Tour, apesar do foco nos esportes pela conquista para sediar os maiores eventos esportivos do continente, a empresa, juntamente com a Secretaria Especial de Turismo, a Setur, em 2011, seguiu na busca pela construção de um calendário consistente que pudesse manter ao longo de todo o exercício as taxas de ocupação hoteleira sempre acima dos 70%. Assim, foram sendo acrescidos novos eventos ao calendário, sem nunca descuidar da qualidade e manutenção daqueles já consagrados. Para o exercício 2012, a empresa manterá sua estratégia de conquista de novos eventos para compor o calendário da cidade e atrair sempre mais turistas. Dará especial ênfase à atividade de atendimento ao turista, promovendo a manutenção, qualificando e aumentando o número de pós de informações turísticas. Buscará também continuar criando, produzindo e distribuindo material promocional de qualidade da cidade, com linguagem motivacional e identidade visual próprias, bem como desenvolver campanhas de marketing e publicidade, objetivando a venda institucional do destino turístico Rio, criando ainda novas sinalizações turísticas. Um novo inventário turístico deverá ser realizado, tendo em vista a necessidade de atualização dos dados referentes à oferta da cidade, bem como deverá ser promovida a contratação de pesquisas mercadológicas indispensáveis ao planejamento estratégico das ações a serem implementadas. No que tange à colaboração da Secretaria Municipal de Obras, a SMO,
Para a área de resultado de infraestrutura urbana, representada pela Coordenadoria Geral de Projetos, a CGP, e a Coordenadoria de Obras, a CGO, também muito foi realizado em 2011. A Coordenadoria de Projetos dá-se destaque para as obras de recuperação em 27 obras de arte especiais, tais como viadutos, pontes, passarelas e túneis, além da construção de uma ponte e duas passarelas. Em se tratando da Coordenadoria de Obras, compreende-se como as principais realizações de 2011 diversas intervenções viárias de infraestrutura urbana e recuperação, revitalização de espaços públicos. Deu-se continuidade ao programa Asfalto Liso, ao programa Bairro Maravilha Norte e Oeste e a implantação da Transoeste nos lotes 1, 2, 3, além do início do lote 4, com vistas à circulação dos BRTs. Praças e espaços públicos estão sendo revitalizados ou recuperados e urbanizados em diversos bairros do município, com destaque para a região da Lapa, para o Parque Madureira, iniciados nesse ano. Diversos logradouros foram beneficiados através de intervenções na rede de drenagem e no pavimento, oferecendo maior segurança e conforto para a população. Deu-se continuidade à implantação do viaduto na Avenida João Ribeiro, em Tomás Coelho, e da duplicação da Estrada do Mato Alto, bem como as melhorias viárias na Estrada dos Bandeirantes. Ponto alto também das ações de 2012 foram a implantação da Transcarioca, nosso antigo corredor T5, do lote 1, e a licitação do lote 2, que compreende um corredor exclusivo de ônibus tipo BRT entre os bairros da Barra da Tijuca e o aeroporto do Galeão. Para o ano 2012, pela Coordenadoria de Projetos, serão realizados ensaios técnicos e a recuperação estrutural do elevado das Bandeiras, nosso famoso elevado Joá. Ademais, está planejada a recuperação estrutural de passarelas na Avenida Brasil e intervenções para a recuperação estrutural de pontes e passarelas sobre o canal do Jardim de Alaia, em Ipanema. Pela Coordenadoria de Obras, continuarão os serviços de implantação das faixas segregadas, os corredores, em vias do município, seja a Transcarioca, a Transoeste, a Transolímpica e a Transbrasil, com vistas à implantação dos BRTs. Por fim, os programas Bairro Maravilha Norte e Oeste continuarão atendendo a diversos bairros e comunidades nas APs 3, 4 e 5 do município. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária, a SEDURP, em 2011 teve ações realizadas que representam avanços muito importantes para a operação urbana do Porto Maravilha. Em junho, foi realizado o leilão de certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, o que garante definitivamente os recursos para a revitalização da região portuária. Ainda em julho foi dada a ordem de início da fase 2 do Porto Maravilha, tendo sido iniciadas as obras dos túneis do Binário e do Museu do Amanhã. Foram também finalizados os estudos para a implantação dos VLTs, veículos leves sobre trilho, e do novo modelo de gestão das redes de telecom na região. Foi ainda realizado, em conjunto com o IAB, o concurso para a escolha do projeto para instalações olímpicas que serão construídas no âmbito do Porto Maravilha. Para 2012 estão previstas a conclusão do túnel do Morro da Saúde, das obras de restauro dos galpões da Gamboa e a reinauguração do Centro Cultural José Bonifácio. Serão iniciadas ainda as obras das novas rampas de acesso ao viaduto do Gasômetro e do túnel da Via Expressa, que irá substituir o elevado da perimetral para a requalificação da infraestrutura urbana no bairro de Santo Cristo. Estão previstas também as contratações das concessões para a implantação de operação do VLT e do novo sistema de gestão de redes de telecomunicações na região portuária. Passando-se a contribuição da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro, a nossa famosa GeoRio, para a área de resultado em infraestrutura urbana em 2011, o sistema Alerta Rio manteve-se ativo e com alto índice de operacionalidade. Através da emissão de alerta antecipado de ocorrência de chuvas intensas, este tem servido de importante instrumento para nortear as ações do Centro de Operações Rio, o COR, e dali para toda a Prefeitura. Em parceria com a Defesa Civil Municipal, foi instalado um sistema de alerta sonoro em 67 comunidades, nas quais existem áreas de alto risco geotécnico, possibilitando com isso a evacuação dessas áreas quando são alcançados índices pluviométricos críticos que podem levar à ocorrência de deslizamentos. A segunda fase do projeto, os equipamentos estão sendo instalados em outras 35 comunidades.
Para o exercício de 2012, a Empresa Municipal de Urbanização, RIURB, dará prioridade, dentro do Programa de Investimento do Executivo Municipal, à conclusão da segunda fase das obras do bairro Carioca de Triagem e da nave do conhecimento do Parque Recanto do Trovador, constituindo os planos da empresa a entrega das obras do Centro Cultural João Nogueira, da reforma do Teatro Carlos Gomes, das praças e naves do conhecimento de Santa Cruz, Irajá, Penha, Padre Miguel, e dos centros de referência da pessoa com deficiência de Jacarepaguá, Santa Cruz e Irajá. Em relação às contribuições da nossa SMH, em 2011, deu-se início a 9 novas frentes de obras de urbanização, prosseguindo-se dessa forma o programa Morar Carioca. Através do programa Minha Casa Minha Vida, programa promovido em parceria com o governo federal, foram entregues em 2011 26 empreendimentos habitacionais destinados a famílias com renda mensal até 3 salários mínimos, totalizando 9.268 unidades residenciais. Dessas, 54%, o correspondente a 4.976 unidades, foram utilizadas para o reassentamento de famílias que residiam em área de risco ou cujos domicílios foram atingidos por obras de urbanização. Desde a criação do Programa Federal, em março de 2009, a Prefeitura licenciou mais de 60 mil novas unidades habitacionais, sendo 42 mil já contratadas pela Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que o município é o recordista nacional na faixa de 0 a 3 salários mínimos, para a qual já foram contratados até o presente nada menos do que 22.742 novas unidades habitacionais na cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, a Secretaria Municipal de Habitação pretende concluir um expressivo número de obras da primeira fase do programa Morar Carioca e dar início à sua segunda fase, correspondente à urbanização de mais de 220 comunidades, que beneficiarão 80.059 famílias cariocas. Dando continuidade às ações já em curso, a SMH planeja ainda realizar melhorias habitacionais em cerca de 2.000 domicílios distribuídos em 10 comunidades. Por parte da Secretaria Municipal de Conservação, a nossa Seconserva, a contribuição para a área de resultado de infraestrutura do município do Rio de Janeiro se deu em 2011 através de diversas ações. A Secretaria executou 3.159.860 metros quadrados de pavimentos nos serviços rotineiros de manutenção de vias, calçadas e espaços públicos em todas as áreas de planejamento. Além disso, implementou ações nas comunidades contempladas com obras de urbanização, assim como nas áreas da cidade que sofreram intervenções com os projetos especiais, o Rio Cidade, e atuou também com foco em ações preventivas à degradação do pavimento, a fim de reduzir os custos de manutenção em médio prazo. Assim, executou a recuperação da pavimentação dos principais corredores de tráfego da cidade, com a realização de serviços de fresagem, recapeamento asfalto e outras técnicas, a recuperação de pavimentos em poliédricos, mosaicos, são os paralelepípedos, pedras portuguesas, pé de moleque, intertravado, além de outros. A recuperação de pavimentos ensaibrados e ainda a construção de pavimentos em áreas sem pavimentação. A meta para 2012 é a realização de 3.340.000 metros quadrados de logradouros conservados. Está previsto também a realização de 2.500 ensaios tecnológicos para o controle dos materiais de insumo e das usinas e o acompanhamento da qualidade do serviço de conservação dos pavimentos, bem como 15.700 metros quadrados de sinalização horizontal das vias. No ano de 2011, novos desafios se apresentam à Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb. Se apresentaram. Nesse âmbito, o fato mais marcante do ano, que se consolidará integralmente em 2012, foi a abertura do Centro de Tratamento de Resíduos, o CTR Rio, em Seropédica, que permitirá a disposição adequada de todo o lixo gerado em nossa cidade, contribuindo significativamente para a redução das emissões do metano contido no biogás para a atmosfera. Na área de meio ambiente, estudos demonstram que as principais causas das mudanças climáticas
estão situadas no setor de transporte, o CO2, e na destinação dos resíduos sólidos, o metano. Essas atividades são responsáveis por quase 70% da emissão dos gases de efeito estufa, o GEE, na cidade. O município do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem dedicado especial atenção a esses problemas. No enfrentamento das emissões geradas pelo sistema de transporte, a implantação dos BRTs e BRS começam a mudar o perfil desse setor na cidade. Como medida complementar, procurou-se incentivar o uso da bicicleta como modal. Para isso, foi instituído o programa Rio Capital da Bicicleta, que implantou até 2011 cerca de 106 quilômetros entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas. Também foram implementadas 1.200 bicicletários, sendo a maioria deles na zona oeste da cidade. Para 2012 está prevista a implantação de mais 44 quilômetros da malha cicloviária. Pretende-se elaborar um planejamento cicloviário específico visando apoiar o sistema de mobilidade entre as zonas e intrazonas, considerado o conjunto de projetos previstos para as Olimpíadas de 2016. Ainda em 2012 serão implementados mais de 1.000 bicicletários e equipamentos de apoio ao ciclista, junto às estações e terminais de transporte público de maior demanda, além do apoio ao sistema público de bicicletas de aluguel. O Programa Estratégico da Rio Capital Verde cumpriu a meta de 2011, implantando 505 hectares de reflorestamento, sendo 111 através do programa Mutirão e 389 mediante contrato com empresas ou através da utilização de medidas compensatórias, bem como foram mantidos 2.278 hectares já reflorestados no município. Para 2012 serão implementados mais 500 hectares. Os 5 viveiros de apoio ao programa produziram 667.584 mudas, sendo mais de 628 mil de espécies arbóreas da Mata Atlântica, 20 mil de espécies da Restinga e 19 mil de espécies ornamentais foram utilizadas na educação ambiental. No ano 2011, a Secretaria Municipal de Transporte realizou ações com foco na racionalização do sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, através da implantação de 18 quilômetros de corredores BRS, nos bairros de Copacabana, Leblon, Ipanema e Centro. A implantação desses corredores visa priorizar o transporte público, racionalizar as redes de transporte regionais, garantindo à população um novo padrão de transporte público com rapidez, conforto, acessibilidade, modicidade tarifária e uso de tecnologias limpas. Com essa mudança de padrão, foram incluídos na frota municipal 115 ônibus de piso baixo com motor traseiro e suspensão pneumática, pela primeira vez na história da nossa cidade. O processo de regulamentação do transporte complementar avançou em 2011 com a realização de licitações do Sistema de Transporte Público Local, o STPL, na região da AP5, na Zona Oeste, com a assinatura de 396 contratos com os operadores individuais. No que se refere aos objetivos e compromissos da SMTR, para 2012 pode-se destacar a implantação do serviço Santa Cruz Alvorada, Campo Grande Alvorada e Santa Cruz Campo Grande do BRT Transoeste, cuja operação será iniciada em junho, estabelecendo um novo padrão de viagens no município. Ainda sobre os BRTs, a Secretaria de Transporte dará prosseguimento aos estudos técnicos para a implantação dos corredores Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, em concordância com os prazos assumidos pela Prefeitura no caderno de encargo para a realização dos Jogos Olímpicos 2016 em nossa cidade. A ampliação da utilização dos cartões de transporte é outro objetivo a ser perseguido pela Secretaria, entendendo os benefícios da política de integração tarifária, o bilhete único carioca, a um universo de usuários cada vez maior. Na área da cultura, em 2011, a Secretaria Municipal de Cultura buscou democratizar os acessos aos recursos públicos destinados a fomentar a produção cultural, ampliando o número de editais de apoio a projetos nas áreas de dança, teatro, música e artes visuais e, consequentemente, viabilizando a produção de 158 projetos. Em paralelo, permaneceu mantendo o apoio à Orquestra Sinfônica Brasileira e a realização de eventos e iniciativas desenvolvidos por diferentes grupos de artistas e festivais da cidade do Rio de Janeiro. Na linha de implantação dos novos equipamentos, deu-se continuidade à reforma do Imperator, Centro Cultural João Nogueira, a continuidade da construção da Arena Cultural Jovelina Pérola Negra na Pavuna, a iniciação das construções das arenas de Pedra de Guaratiba e Penha, a finalização das obras da Cidade da Música e na conclusão do projeto Monumento de Recuperação do Casareio do entorno da Praça Tiradentes. Ainda em 2011 foram iniciadas reformas do Museu Histórico da cidade e de diversas lonas culturais.
No tocante a projetos de 2012, dar-se-á continuidade aos apoios firmados em 2011 e a política de transparência e democratização do acesso a recursos, reeditando os editais de fomento. A Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, por sua vez, trabalhou em 2011 buscando colocar a cidade do Rio de Janeiro como capital do conhecimento e da inovação, apropriando-se da ciência e tecnologia para a criação de oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional. Promoveu o desafio Rio de Ideias, um estímulo à participação cidadã e desafio à criatividade dos moradores da cidade, que sugeriram ideias de aplicativos que possam melhorar o dia a dia da cidade do Rio. As ideias premiadas foram divulgadas e os vencedores dos top 10 contemplados com R$1.000 e os vencedores dos top 30 contemplados com R$500. A partir do desafio de ideias, a Secretaria lançou o concurso Rio Apps, que permite que ideias possam ser transformadas em programas de aplicativos para a internet, smartphones e tablets, através do concurso. Essa iniciativa da Secretaria visa estimular o desenvolvimento de aplicativos que melhoram o acesso à informação e à transparência do governo, tornando mais fácil e divertido visitar, viver e trabalhar na cidade. Em 2012, a Secretaria pretende consolidar uma política de bairros inteligentes através do uso de avanços em inovações tecnológicas sustentáveis nos bairros, potencializando a presença de equipamentos de instituições locais de ensino e pesquisa na perspectiva de consolidação do território de inovação. Esse é o caminho da Praça do Conhecimento, das 5 naves de conhecimento que estão previstas a serem implantadas em 2012. No que se refere a esporte e lazer, o Instituto Rio 2016, posteriormente a Empresa Olímpica Municipal, criada em julho de 2011, coordenaram a participação dos órgãos da Prefeitura envolvidos nos projetos olímpicos nas 5 visitas do Comitê Olímpico Internacional, vieram aqui em abril, junho, agosto, novembro e dezembro, e nas 2 visitas do Comitê Paralímpico Internacional em junho e novembro. Em novembro de 2011, foi lançado o edital para a contratação de serviços e obras de implementação, operação e manutenção do Parque Olímpico Rio 2016, onde serão realizadas 14 modalidades olímpicas e 12 paralímpicas. A empresa participou da elaboração do edital em conjunto com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto, a SEDURP, e a Secretaria Municipal da Casa Civil, tendo especificado a documentação técnica de modo a garantir que o escopo das obras dos diversos equipamentos olímpicos atenda ao projeto olímpico da cidade do Rio de Janeiro. Em relação à assistência social, em 2011, através da Secretaria de Assistência, houve ampliação do quantitativo de centros de referência de assistência social, as CRAs, passando de 40 para 47 centros, visando o fortalecimento das ações de proteção e atendimento integral das famílias. Foi implantado o projeto Família Carioca em Casa, no intuito de realizar o atendimento técnico domiciliar a 60 mil famílias beneficiárias do programa Cartão Família Carioca, mediante a busca ativa, visitas domiciliares e entrevistas de segmento. No que tange à proteção social, especial de média complexidade, a Secretaria potencializou os serviços oferecidos pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CRES, a partir da ampliação da sua equipe técnica. Na proteção especial de alta complexidade foram criadas 347 novas vagas de acolhimento institucional. Merece destaque a reinauguração da Casa Viva e a ampliação do convênio com as unidades de acolhimento institucional especializadas no combate à dependência química, aumentando a capacidade de atendimento de 60 vagas para 178, totalizando um aumento de mais de 196%. Para 2012, o Cartão Família Carioca terá sua meta ampliada, contemplando novas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que estejam dentro do perfil socioeconômico do cartão. Além disso, foi criado um bônus especial para crianças matriculadas na rede municipal que apresentem algum tipo de deficiência física ou intelectual. Tendo em vista a meta estratégica de redução da população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro e o enfrentamento ao uso abusivo de crack e outras drogas por crianças e adolescentes em situação de rua, em 2012, prevê-se a ampliação e fortalecimento dos CREAS, centros POP, Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, centrais de recepção, centros de acolhimento especializados, bem como a implantação de mais 5 conselhos tutelares na cidade. Na área de gestão e finanças públicas, a Secretaria Municipal da Casa Civil, como órgão responsável pelo planejamento e execução de grande parte dos projetos estratégicos e de gestão da administração municipal, pactuou 39 acordos de resultados assinados em 2011, superando o previsto inicialmente, envolvendo 85% dos servidores municipais.
o que significou a possibilidade de pagamento de uma bonificação em torno de 120 milhões para os funcionários públicos municipais. A Central 1746, por sua vez, em 2011, disponibilizou 820 tipos de serviços, que incluindo 23 órgãos, recebendo até o dia 6 de janeiro de 2012, 2.290.000 ligações. De acordo com pesquisa realizada entre os meses de julho e novembro, responderam que a Prefeitura atendeu às solicitações efetuadas, em média, 75,6% dos entrevistados. O índice de satisfação nesse primeiro ano atingiu, em média, 78,2%. Para 2012, a Secretaria da Casa Civil tem como metas: renovar todos os 39 acordos de resultado que envolvem os órgãos da administração direta e indireta ao município, disponibilizar ao cidadão o serviço de mais de 20 órgãos através da Central 1746, que permitirá abranger toda a Prefeitura, atuar na modelagem de projetos estratégicos, como o projeto do Parque Olímpico. No que diz respeito à Secretaria Municipal de Administração, em 2011 foi responsável pela gestão de recursos humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro, realizando recrutamento e seleção através de concurso público de mais de 160 mil candidatos, dos quais aproximadamente 65 mil foram para a área de educação e 47 mil para a área de saúde. A perícia médica da Secretaria realizou mais de 9 mil exames admissionais para os cargos da Secretaria de Educação, no total de 14 mil, superando a meta do acordo de resultados. Em continuidade ao programa de valorização dos servidores, foram realizados mais de 10 mil atendimentos pela Medicina Alternativa, programa realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. E ainda foram disponibilizados cerca de 100 convênios para descontos concedidos aos servidores em vários segmentos. Na área de capacitação, a Secretaria promoveu o treinamento de mais de 1.000 servidores de forma presencial e quase 3 mil à distância, dentre os quais a formação de 77 novos pregoeiros e a realização do Fórum de Registro de Preços para os servidores da Prefeitura, que muito contribuíram para a superação de outra meta do acordo de resultado, com a realização de 612 pregões. Em 2011, a Secretaria alcançou a 20ª turma de pregoeiros capacitados no sistema de compras NET. Na gestão de compras públicas, foi realizado ainda o gerenciamento de 145 atas de registro de preços, a elaboração de 41 novas atas e o cadastramento de 1.076 licitações no portal e-compras Rio, possibilitando a redução dos custos e a ampliação dos controles, garantindo a transparência das compras públicas. Só duas. Em 2012, a Secretaria dará continuidade ao processo de aperfeiçoamento da gestão de pessoas e compras públicas, as ações voltadas à valorização do servidor e promoverá a integração e modernização das folhas de pagamento das empresas públicas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro no sistema ERGON, garantindo a unificação em uma só base de dados de todas as informações e rotinas afetas aos recursos humanos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Fazenda, SMF, contribuiu para a área de resultado de gestão de finanças ao longo do ano de 2011, através da implementação do Programa de Incentivos à População, no sentido de estimular a solicitação da Nota Carioca, com sorteio de prêmios mensais em dinheiro e créditos para o desconto no IPTU. Com a Nota Carioca, a administração municipal incrementou a arrecadação do Imposto sobre Serviços, o ISS, e as empresas reduziram os custos operacionais pela dispensa de escrituração de livros fiscais e guarda de talonários de notas fiscais, melhorando assim o ambiente de negócio da cidade. Como resultado disso, mais de 98 mil empresas e mais de 136 mil consumidores cadastraram-se no sistema, atingindo em dezembro 2,8 milhões de notas com CPFs válidos para o certame de prêmios. Por fim, deu-se início ao processo de contratação da ampliação das bases da pesquisa do Sistema de Inteligência Fiscal, que permitirá um melhor planejamento das ações fiscais. A inclusão das novas bases iniciar-se-á em 2012. Senhores vereadores, em linhas gerais, estão expostos aqui as principais realizações da gestão municipal no último ano, bem como o elenco de metas e prioridades para 2012, que se apresenta bastante extenso, complementado no cenário administrativo completo que acompanha essa mensagem. Será um ano de muito trabalho em prol da solução dos problemas da nossa cidade e da busca da satisfação dos anseios da nossa população.
Tenho absoluta certeza que o ano que se inicia propiciará grandes mudanças nas condições de vida da população da nossa cidade. Para tal, essa Prefeitura, enquanto representante do Poder Público, buscará contribuir com uma atuação marcante e eficiente para garantir a aplicação desses recursos nos projetos que a população precisa e anseia. Aproveito a oportunidade para reafirmar meu reconhecimento ao inestimável trabalho que vem sendo desempenhado pelo Poder Legislativo na vida democrática da cidade do Rio de Janeiro e renovar a Vossas Excelências minhas expressões de mais elevado apreço. Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. A presidência suspende a sessão para que as autoridades presentes possam se retirar. Desde já, a presidência e a Casa do Povo do Rio de Janeiro agradece a vinda do secretário-chefe de gabinete e do prefeito, senhor Luiz Antônio Guaraná, que procedeu à leitura da mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. O vereador inscrito, orador, doutor Edson da Creatinina. Por favor, vereador. Nobre vereador Brizola Neto, prazer estar sob sua presidência. Nobres vereadores, vereadoras, imprensa, público nas galerias e demais ouvintes da TV Câmara. Exatamente, ou quase exatamente há um ano, eu tive a honra de hastear a bandeira do Brasil na primeira sessão dessa Câmara, quando eu estreava como vereador. Eu não tenho nenhum medo, ou receio, ou vergonha de dizer que eu não sabia quase nada do que é ser um vereador. Fiz muitos cursos na Alerj, tive muitos amigos aqui dentro desse plenário, como o tio Carlos, Paulo Pinheiro, doutor Eduardo Moura, não vou citar todos, porque todos me acolheram com muita fidalguia. Aprendi durante esse ano que o vereador faz leis e fiscaliza o executivo. Aprendi que a tramitação de uma lei leva meses, desde a ideia, depois que passa pelas comissões, depois pelas emendas, pelas votações e, finalmente, pelo autógrafo. E, nesse ano inteiro, passaram umas 2 leis das que eu fiz. E depois tive a decepção de saber que essa lei tem que ser regulamentada pelo Executivo. Ou seja, se o Executivo não regulamentar a lei não vinga, a lei não funciona. Aprendi que nós somos vereadores de uma cidade inteira e que nós temos que selecionar algumas ações para que nossas ações não fiquem dispersas num mundo de exigências que somos submetidos diariamente, não só por e-mails, como nos nossos gabinetes. Recebemos uma série de e-mails impossíveis e somos chamados de desonestos, até de incompetentes. Mas somos persistentes nas nossas ações. E aprendi que algumas comissões, como nós criamos, a Comissão da Rio+20, a Comissão dos Transplantes, a Comissão da Pesca, e algumas comissões que eu participo, como a de deficiente, pessoas com deficiência, e a Comissão de pessoas de moradores de rua, elas podem também ter suas ações e nós podemos conseguir fazer muito pela população que espera de nós como verdadeiros representantes pelo voto dos anseios dos nossos eleitores. Como médico, eu acho que posso contribuir muito nesse ano que virá, principalmente fiscalizando os hospitais municipais, que eu posso garantir para vocês que continuam sem funcionar adequadamente. Fiscalizando as clínicas de família, que apesar de já terem sido inauguradas 56 e devem ser inauguradas mais 14, são ocupadas por médicos recém-formados ou por aposentados, que recebem salários
de 9 a 15 mil reais, em que não há uma fiscalização adequada das compras dos medicamentos e dos materiais de consumo, e que nós temos a obrigação de fiscalizar. Eu já disse isso algumas vezes, realmente, as clínicas de família, elas são um sonho que eu tive há muito tempo, que é que os nossos munícipes tenham um tratamento e uma deferência adequada pelos gestores da saúde. Mas há muito por trás, muita coisa há por trás das clínicas de saúde. Fiquei satisfeito e fui ver de perto o Hospital Municipal Pedro II, que deve ser inaugurado agora, e realmente é um belo hospital, mas que os seus gastos e as pessoas que lá trabalharão devem ser fiscalizadas também. O tio Carlos já falou, e eu reforço, a preocupação que nós temos com a nossa colega Rosa Fernandes. Fui visitá-la no sábado e tivemos boas notícias que ela se recupera, e até ontem já veio uma notícia que ela já trabalhava com o seu iPad no seu leito. Isso é um bom exemplo, né, de uma vereadora que realmente trabalha. E, finalmente, falando dos prédios que desabaram há cerca de um mês, e que nós tivemos uma atuação, a Câmara Municipal teve uma atuação muito adequada quando abrigou, né, os parentes das vítimas aqui em suas dependências, e nós tivemos a oportunidade de verificar o bom atendimento que essa Câmara deu. Eu li no Globo, algumas semanas depois, um pequeno relato que eu vou dizer para vocês sobre a responsabilidade. Para magistrado, fiscalizar é dever da sociedade. Juiz critica a apatia social e diz que tragédia deve servir para a reflexão. Para o juiz Murilo Killing, do Terceiro Tribunal do Júri, a criminalização do exercício ilegal de profissão não é uma solução para se evitar tragédias. Segundo ele, o desabamento dos 3 prédios no centro trouxe à tona uma apatia social, cada vez mais comum nos grandes centros. Esse evento terrível precisa servir para um exercício reflexivo sobre o que é a responsabilidade. Vivemos em sociedade. Essa obrigação de viver harmonicamente deve ser compreendida de forma compartilhada. O dever é de todos. O dever é da família, é da comunidade, da sociedade e do poder público. Nós não podemos nos exonerar do dever permanente da fiscalização, não só um prédio de escritórios, mas na ambiência familiar, no condomínio em relação ao vizinho, aquele que está edificando em uma área proibida, afirma ele. O juiz usou como exemplo da necessidade de fiscalização o problema da proliferação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A sociedade tem que fiscalizar e o poder público precisa ter estrutura para atender a essa demanda social. O desabamento dos prédios mudou o comportamento dos cariocas. Do dia da tragédia até a última quarta-feira, o Disque Denúncia recebeu 250 ligações sobre obras irregulares, 5 vezes mais que o número 46 registrado no mesmo período do ano passado. É exatamente assim que eu me sinto depois de um ano. Eu assumi uma responsabilidade de fiscalizar que nós não temos condição de cumprir. E a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta, são os nossos companheiros de trabalho. Quando eu digo que eu vou fiscalizar o atendimento médico, eu espero que as pessoas que vão ao hospital me tragam a informação de que estão sendo mal atendidas. A imprensa tem um fator, tem uma ação fundamental de, com seriedade, com ética, com postura adequada da imprensa, ou seja, trazendo a verdade e não trazendo somente o sensacionalismo e checando se aquela notícia é realmente verdadeira, são os verdadeiros parceiros da democracia quando a imprensa é utilizada da melhor maneira e quando ela age da melhor maneira possível. Finalizo minhas palavras desejando que a nossa vereadora Rosa Fernandes tenha uma pronta recuperação e espero que todos tenhamos um ano muito profícuo de trabalho. Obrigado a todos e boa tarde. Próximo orador é o vereador Paulo Pinheiro.
Senhor presidente, vereador Brizola, senhores vereadores, funcionários, imprensa. Estamos hoje aqui reiniciando o último período desses 4 anos que esta casa já venceu 3. Eu estou regressando hoje, vendo que o vereador Tio Carlos, que eu encontrei aqui naqueles momentos difíceis da casa, e estava aqui trabalhando dentro da casa, ajudando as vítimas aqui da queda do edifício. Eu estou retornando hoje, que eu tive um período de licença, tive alguns problemas de saúde e necessitei me ausentar para tentar ajeitar a máquina. Os médicos que estão aqui sabem perfeitamente que médico não é um bom paciente, médico não cumpre muito o que os médicos mandam, então, às vezes a gente precisa acreditar que o nosso carro também enguiça. Eu queria, nessa volta aqui ao nosso expediente, falar sobre 2 temas rápidos, que têm sempre como ponto em comum, tanto o primeiro que eu vou falar quanto o segundo, uma luta constante pela verdade. A verdade hoje nesse país tem sido uma matéria-prima de difícil prospecção. Muitas vezes o cidadão acha que está falando a verdade, pensa que está falando a verdade, mas na verdade ele não está falando a verdade. Está falando alguma coisa que lhe interessa. E às vezes a verdade custa um pouquinho a emergir, muitas vezes parecendo que a verdade está lá na área do pré-sal, vereador. Ela custa chegar até em cima. Eu, durante esse ano que passou, 2011, eu por várias vezes vim aqui a esse microfone falar sobre um problema que não era um problema de todos os vereadores, era um problema especificamente meu e do meu antigo partido, o PPS. Eu vim aqui dizer que me sentia mal, que estava me sentindo completamente preso, completamente colocado à margem, porque durante pelo menos 3 eleições, o PPS optou por ser oposição, tanto ao governador Sérgio Cabral, na primeira e na segunda campanha, na primeira com a deputada Denise Frossá, e na segunda com o deputado Fernando Gabeira. E posteriormente também fez uma campanha de oposição frente à campanha contra o atual prefeito Eduardo Paes, com o também deputado Fernando Gabeira. Em todas essas campanhas, eu dizia aqui naquela época, nós que éramos filiados, os filiados e candidatos do partido, fomos à televisão colocar qual era a posição do nosso partido, qual eram as práticas do nosso partido, qual era a nossa situação, qual era a nossa posição, e fomos sempre absolutamente contrários nas campanhas e nos governos, no primeiro governo Cabral e neste primeiro governo do atual prefeito Eduardo Paes. E dissemos isso à população, dissemos a verdade, essa que é tão complicada da gente manter. E isso foi seguindo. Num determinado momento, eu vim aqui ao microfone dizer que o meu partido, da época, resolveu mudar radicalmente a sua posição. Resolveu fazer algo que é mudar totalmente aquilo que ele fazia até o momento, inclusive o que faz hoje em Brasília. O PPS, lá em Brasília, é oposição ao PMDB e ao PT, que estão no governo, e aos outros partidos. É um fortíssimo partido de oposição ao PMDB e ao PT e ao governo federal. E no Rio de Janeiro sempre foi assim, tanto no município como no estado. De uma hora para outra, a partir de um determinado momento, em 2011, o partido resolveu caminhar rapidamente para ocupar e fazer uma aliança, tanto com o governador Sérgio Cabral, quanto com o prefeito Eduardo Paes. E eu disse que me sentia mal com isso, que não faria isso. Chegamos num momento, inclusive, durante todo o ano passado, a ter os 2 vereadores da casa com posições distintas. Eu votava constantemente contra o governo, e o vereador Carlinhos Mecânico, na época também era do PPS, votando a favor do governo e sendo um ferrenho defensor do governo, que ele tinha totalmente era a posição dele.
Mas o partido negava isso. A verdade do partido não era essa. E o que aconteceu? Depois da primeira reunião do diretório que decidiu isso, o diretório estadual, por 22 votos a 5, decidiu que o PPS iria para a base do governo Sérgio Cabral. Eu, como vice-presidente do partido, votei contrário, botei a minha posição clara contrária. Depois o partido começou a entabular negociações com o prefeito Eduardo Paes. Fui à reunião, botei minha posição contrária, fiz o meu voto por escrito contrário. Mas o partido caminhava para isso. Eu, num determinado momento, achei que era impossível continuar e solicitei a minha desfiliação do partido. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Após esse período, resolvi migrar para um outro partido. E a briga ficou essa. Eu fui depois acusado pelo meu antigo partido, e é essa a única coisa que eu queria esclarecer aqui, chamar de verdade. Foi dito num documento que eu não tinha nenhum motivo para mudar de partido, que o meu caso era um caso psiquiátrico, porque o partido ao qual eu pertencia nunca esteve na base do governo estadual, nem iria para a base do governo municipal. E aí, graças a Deus, a minha tese sempre foi ao contrário dessa, o partido já estava no governo, já era governo. Para minha alegria e tristeza ao mesmo tempo, em decisão que está no portal do partido de ontem, decisão de segunda-feira, o diretório diz o seguinte: reunido na última segunda-feira, dia 13, o Diretório Municipal do PPS do Rio de Janeiro decidiu, por 15 votos a favor e 6 abstenções, apoiar a candidatura do PMDB às eleições da Prefeitura do Rio de Janeiro. Será elaborado um documento de intenções a ser submetido à direção do PMDB para, a tempo próprio e cumprimento do calendário eleitoral, a decisão seja oficialmente homologada. O deputado Stepan Nercessian fez uma exposição em separado sobre os motivos que justificaram o término da sua intenção de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, a verdade que é tão complicada, finalmente veio à tona, dita pelas próprias... O próprio partido que emite um documento dizendo que nunca foi governo nem irá para o governo, acaba de decidir oficialmente para o governo. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, porque acaba-se uma discussão que era absolutamente normal. O partido tem todo o direito de optar pelo lado que ele quiser, agora ele tem que reconhecer que ele mudou de opinião, ele tem que reconhecer que ele mudou de posição, ele tem que reconhecer que ele não pode me obrigar a ir para um caminho que ele não tomava até aqui, que eu defendia esse interesse do partido, mostrando um caminho. E quem mudou, quem se tornou infiel, não fui eu, foi o partido. Então, só queria registrar isso, como eu já fiz 2 discursos sobre isso na casa, eu queria deixar bem claro que estou absolutamente consciente de que não faltei com a verdade, nem traí absolutamente ninguém. Quem traiu não fui eu. Em segundo lugar, senhor presidente, para encerrar, que eu já estou no tempo, eu consegui ouvir e ler, não tudo, evidentemente, que não teria capacidade física para ouvir todo o discurso que foi feito aqui pelo secretário Guaraná, mas uma parte que eu tive um pouco mais de atenção, que foi a parte onde o prefeito fala sobre a saúde, em que ele coloca os avanços da saúde na visão dele, que eu concordo plenamente em muitos aqui colocados, como o aumento da cobertura de saúde da família, como o aumento dos recursos para a atenção básica, como a inauguração de equipamentos de saúde, o que é absolutamente verdadeiro. Só ele não avalia o resultado disso. O prefeito tem inaugurado quase que semanalmente clínicas da família. Diz o documento que já são 52 e 10 UPAs. O que o prefeito precisa fazer, e os vereadores que dão apoio ao prefeito precisam fazer também, é visitar essas unidades para avaliar o seu funcionamento. Não é citado em nenhum momento aqui os hospitais da rede da cidade, apenas os que eles vão inaugurar. Apenas o Pedro II, Paulo Werneck. Não se tem uma linha sobre o funcionamento dos hospitais Lourenço Jorge, Salgado Filho, Miguel Couto e Souza Aguiar. É preciso ir lá. Há uma crise que nós passamos o ano inteiro discutindo aqui. Fui informado e li ontem num site do Conselho Regional de Medicina que o prefeito, finalmente, que não quis receber a categoria dos médicos, resolveu receber a direção do Conselho Regional de Medicina. Parabéns. E que o prefeito, segundo informação, para manter a luta pela verdade, vereador,
Eu vou dizer o que está escrito no site do CREMERGE. O prefeito Eduardo Paz recebeu 3 membros da diretoria do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina, que apresentaram esse absurdo que acontece hoje, que esses hospitais da cidade têm médicos ganhando R$ 6.500 contra médicos estatutários ganhando R$ 2.000. Todos não concursados, ganhando mais que os concursados. Tem professor dando aula para residente, ganhando 1/5 do que ganha o residente, que é o aluno dele. O prefeito diz ter reconhecido e que tentará suprir essa lacuna. É isso que nós temos discutido o tempo inteiro. É isso que não deixaram nem ter uma CPI, que vergonhosamente essa casa fez 2 vereadores retirar as suas assinaturas, dizendo que a situação melhorou. Isto para essa casa é uma mancha que ficará para o resto. Nem todos vão ler isso, esses vereadores vão dizer nas suas bases que nunca fizeram isso, mas fizeram. Lamentavelmente fizeram isso. E o que nós estamos brigando o tempo inteiro é que há uma crise e há um péssimo funcionamento na rede em relação à política de recursos humanos. As clínicas são maravilhosas, as UPAs são excelentes, mas não podem funcionar porque falta a mão de obra. Faltam médicos que entram e saem em altíssima rotatividade, porque há uma política errada da Secretaria de Saúde em relação aos recursos humanos. Então, eu queria só reconhecer o discurso do secretário Guaraná e a réplica em relação a isso. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, que o prefeito falasse um pouquinho, se ele sabe o que está acontecendo na rede de hospitais ligadas ao seu governo. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Próxima oradora escrita, a vereadora Nereide Pedregal, que dispõe de 5 minutos, por favor. Perdão, a gente errou aqui na mesa, mas o vereador cede o tempo para a vereadora. Muito obrigado, nobre vereador. Por favor, vereadora. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Leonel Brizola. Eu quero desejar a todos um feliz ano legislativo com muita paz. E falando em paz, eu quero falar para vocês o que significa a palavra paz. Para a maioria das pessoas, a palavra paz significa tranquilidade, sossego, respeito à liberdade entre os povos. Enfim, todos no mundo inteiro falam em paz. Afinal, o que significa paz, visto que muitos países vivem em plena democracia e, no entanto, as pessoas vivem deprimidas, sendo tratadas com antidepressivos em busca da tão esperada paz. Então, o que vem a ser paz? O mundo adquire a cada dia novas tecnologias em diversos segmentos. Através do crescimento da ciência, doenças são curadas, tratadas de maneiras que, com a permissão divina, vivem mais tempo sobre a Terra. Ao mesmo tempo, a mídia internacional incentiva tanto crianças, jovens, adultos e velhos a enfrentarem desafios em busca de novas conquistas, principalmente as pessoais, seja no cenário cultural, esportivo, profissional e pessoal. Existe a necessidade urgente de realizações como se o mundo fosse acabar amanhã. As pessoas atropelam direitos básicos do próximo sem o mínimo sentimento de culpa, pois aprendem durante a mais tenra idade que, para se atingir seus objetivos e ideais, precisam viver as suas próprias vidas, deixando de lado os sentimentos nobres como o amor, humildade, compaixão, piedade, paciência, tolerância, bondade, retidão e etc. Vivem em mundos artificiais em volta do seu próprio umbigo, procurando preservar suas conquistas e de seus familiares. Quando vem o próximo que não alcança sucesso e bens materiais, como leprosos procurando ficar à distância. Creem piamente que estão se preparando para obter a tranquilidade e paz através dos bens conquistados e finanças preparadas para uma vida segura, inclusive para a velhice. De repente, surge algo inevitável que foge ao controle e logo entram em tristeza, que é a amiga íntima da depressão, e percebem que o que acontece na vida do próximo pode acontecer também em suas vidas. Percebem ainda que passaram todo o tempo correndo atrás do vento e que não conseguiram a verdadeira paz.
embora tenham conseguido tranquilidade social, econômica e financeira, não conseguem a paz. Por favor, me digam como encontrar essa paz. Meus amados e queridos colegas, a paz tão sonhada por todos está escondida com Deus, sim, com Deus. E somente através de um relacionamento pleno com Ele, por seu Filho Jesus Cristo, conseguiremos a paz interior. Ou seja, sendo o ser humano uma fagulha divina em sua essência, que é o Espírito, precisa constantemente estar sendo alimentado pelo seu Criador. Conforme o apóstolo João o viu em seu trono, embora sendo alguém, não conseguiu vê-lo tal o seu resplendor. Energia pura dele emana constantemente para aqueles que o buscam. A energia necessária para preencher todos os espaços vazios do Espírito, cujas coisas terrenas jamais poderão preenchê-los. Se esta paz fosse vencida, com certeza, os ricos materialmente comprariam todo o estoque possível, mas ela não está à venda. Esta paz está nas mãos do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vertendo o seu sangue na cruz, expiou, pagou, cobriu os nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. E Deus a dá para todos aqueles que o buscarem de um puro e sincero coração para a salvação do seu espírito. Primeiro, Ele derrama o dom da fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e através da mesma conseguimos enxergar o invisível. O que os nossos olhos naturais não veem, o Espírito enxergam. Como na passagem do profeta Eliseu, quando o rei da Síria preparava para a emboscada para o rei de Israel, que foi avisado pelo profeta para que não passassem naquele lugar, o rei da Síria ficou furioso e convocou seus generais para saber qual deles era pelo rei de Israel. Um dos seus generais disse-lhe que havia traidor entre eles, mas sim, o profeta Eliseu em Israel, que fazia saber ao rei as suas palavras faladas em sua câmara de dormir. O rei de Assíria mandou saber onde o mesmo estava e enviou um exército para buscá-lo em Dotã. Cercou a cidade durante a noite. Quando o moço de Eliseu acordou logo cedo e viu a cidade cercada pelo exército inimigo, foi correndo despertar o profeta, pois estava muito assustado e com medo. Porém, o profeta Eliseu lhe disse: fique em paz, pois mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Se Eliseu parasse nessas palavras, com certeza, Geazi, seu moço, iria pensar consigo: ele está me falando essas palavras para me confortar, visto que estou apavorado. Mas Eliseu continuou dizendo: peço-te, Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. De que olhos ele se referia, já que os naturais de Geazi estavam arregalados? É claro que o profeta Eliseu estava falando dos olhos espirituais. O Senhor o atendeu e logo Geazi enxergou o exército celestial que cercava o rei da Síria. Na mesma hora, o medo deixou e a paz entrou no seu espírito. Baseado na palavra de Deus, afirmo que a paz não se alcança com dinheiro, altivez, soberba e ganância, mas através da fé em Deus por Jesus Cristo. E o mais importante, de graça. E com de graça recebemos, de graça também devemos dar. Não se cobra nada de ninguém para se pregar a verdadeira graça de Jesus Cristo. Aqueles que recebem salário para tal finalidade já estão recebendo o seu pagamento aqui na terra. Mas os que anunciam a graça de Jesus Cristo, favor imerecido, muitas vezes com lágrimas colherão já na terra os molhos da alegria. Pois quem serve a Deus por Jesus Cristo sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O povo de Deus é alegre porque pela fé encontra a verdadeira paz que o mundo não pode dar, visto que a aparente paz que o mundo oferece, muitas das vezes, traz dependência física. Porém, o que o Senhor nos dá, vem carregando consigo a felicidade tão sonhada por todos os seres humanos. Então, aí vai a receita. Pela fé, conseguimos o amor
que nos traz alegria, felicidade e paz. Faço minhas as palavras do portal Remanet. Vereadora, só um minutinho, porque a gente precisa passar para o próximo expediente. Só pedir que a mesa informa que a senhora teria que concluir para a gente passar... Mas já estou terminando. Muito obrigado. Rapidinho. Si vis parece para bellum. É uma locução latina que quer dizer: se queres a paz, prepara-te. Prepara-te para a guerra. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Foi escrito pelo autor romano Publius Fabius Jovius Renatus. A locução é uma de muitas provenientes do seu livro Epitoma Reis Militares, que foi provavelmente escrito no ano 390 depois de Cristo. A expressão não se trata de espírito belicoso, como podem sugerir interpretações equivocadas. Trata-se, ao contrário, de uma exaltação à paz. Entretanto, a história da humanidade demonstra que a paz não contempla todos os povos, mas somente aqueles que têm a inteligência de conquistá-la. Este é o grande propósito da inteligência operacional. Pois aquele que não estiver disposto a lutar pela sua paz não merece. Infelizmente, é verdade. Hoje em dia, o conceito de paz vem de uma trégua após um conflito, e não da promoção de um desejo comum. Dificilmente, uma pessoa que está em paz se preocupa em promover a paz. Ela só vai se preocupar quando estiver entrando em conflito. E isso vai acontecer até que ela veja que está conseguindo progresso. Daí, ela resolve promover a guerra também. No mais, buscar a paz como desfecho de uma guerra é comum. Meus nobres colegas, eu quero a paz. Deus abençoe a todos aqueles que vivem em busca dessa preciosa paz. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora, que realmente esgotada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Raymond. Excelentíssimo senhor vereador Leonel Brizola Neto, presidente dessa sessão dos momentos e vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, senhores vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha aqui do plenário da Câmara Municipal do Rio, nesse primeiro dia da sessão legislativa de 2012, o ano derradeiro dessa legislatura, o último ano. Estamos hoje abrindo os trabalhos, começamos com o hasteamento das bandeiras e com a execução do hino nacional brasileiro, e muitos são os temas que nós somos chamados a discutir, muitos são os temas que nós somos chamados a colocar na pauta nesse tempo em que nós iniciamos aqui o processo dessa sessão legislativa de 2012. Eu queria, inicialmente, atentar para a questão da leitura do relatório do senhor prefeito. O secretário Guaraná, ele fazendo a leitura, em determinado momento, a página 20 do relatório, eu me atenho a isso, até porque esse é um tema que eu gosto de me debruçar sobre ele, e é um tema que a todo momento bate a minha porta, a porta do gabinete, como bate certamente a porta de todos os gabinetes, que é a questão do direito à creche de todas as crianças que vivem numa determinada cidade. Esse é um direito constitucional, então é um direito que as crianças têm, não é um direito das famílias, é um direito das crianças e que, portanto, é um dever do Estado, no caso, um dever do município do Rio de Janeiro e de todos os outros mais de 5 municípios brasileiros. Na página 20, o que está colocado no relatório do prefeito é exatamente isso. Até dezembro de 2011, foram inaugurados 51 EDIs, Espaço de Desenvolvimento Infantil, gerando 14.273 vagas. Aqui está prevista ainda a construção de novos 65 EDIs, para que a meta de 30 mil novas vagas, que foi colocada no início dessa gestão atual, seja alcançada agora em 2012. Nós ansiamos por isso, desejamos que isso verdadeiramente aconteça, porque o que tem acontecido é de que, na verdade, as crianças, quando chegam para se inscrever nas creches, os pais, as mães, quando vão inscrever as crianças, ainda passamos
pelo processo que, no meu entendimento, é vexatório, de sorteio de vagas. Mas há de se compreender, porque uma meta foi estabelecida, e essa meta é meta a ser alcançada em 2012, com a construção dos novos EDIs. De certa forma, a gente espera por isso, espera para que verdadeiramente isso aconteça, porque o direito à creche é um direito das crianças, e se é direito das crianças, é dever do Estado, é dever do poder público se ater a cumprir esta determinação constitucional. Depois eu queria falar, vereadores aqui presentes, eu queria falar sobre um tema que eu tenho me debruçado, sobre o qual eu tenho me debruçado nesses 3 anos de mandato, que é o tema da população de rua. Há poucos dias, nós nos deparamos com uma violência com um morador de rua em Ipanema. Um pouco antes dessa violência de Ipanema, nós nos deparamos com o caso de um garoto na Ilha do Governador, que, ao ver um mendigo, um morador de rua ser agredido, se colocou entre os agressores, 5 rapazes, e o agredido, o morador de rua, e foi espancado e quase levado à morte. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade do século XXI, uma sociedade nessa contemporaneidade, nesse momento em que a gente vive, momento histórico que nós vivemos, que a gente poderia dizer assim, olha, está sepultada a intolerância. Isso não é verdade, porque há muita intolerância. Ainda é fresca na nossa memória o índio queimado em Brasília, ainda é fresca em nossa memória a empregada doméstica agredida na Barra da Tijuca, e agora há poucos dias a história desse morador de rua e desse rapaz chamado Vitor, que foi agredido na Ilha do Governador, com afundamento craniano, com a violência desses 5 rapazes. Então, é nesse sentido que eu conclamo, novamente, neste ano de 2012, a que nós, do Legislativo, a que nós não nos esqueçamos de nos debruçarmos sobre esse tema que é tão importante para a cidade. Porque nós não podemos permitir, sob pena de ferirmos a democracia, sob pena de ferirmos o Estado de Direito Democrático, sob pena de ferirmos aquilo que é o princípio republicano, sob pena de ferirmos aquilo que nós temos de maior na sociedade brasileira, que é a lei que garante os direitos das pessoas. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo, porque senão daqui a pouco, por conta dos grandes eventos que acontecerão na cidade, nós poderemos ser inclusive conclamados por parte da sociedade a fazer aquilo que foi feito na década de 60, quando estabeleceu-se aquela tragédia, aquela expressão covarde que foi apelidada de Operação Mata Mendigo, com os moradores de rua jogados nos rios da Guarda e Guandu. Então nós temos que estar atentos a isso, não podemos permitir que isso aconteça. A cidade viverá momentos de grandes eventos, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Encontro da Juventude Mundial com o Papa, 4 milhões de jovens estarão na cidade em 2013, depois teremos ainda Jogos Olímpicos, Paralímpicos, aniversário da cidade, 450 anos em 2015, portanto, grandes eventos. E esses grandes eventos não podem excluir um carioca sequer, não pode excluir um ser humano sequer, nós temos que cuidar disso. Depois, falando dos grandes eventos na cidade, eu me lembro da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, que agora no dia 1º de março, completará 447 anos de existência. Esses 447 anos merece essa nossa cidade um grande presente. E se esse presente nós pudéssemos fazer e pudéssemos dar à cidade, e podemos dar à cidade, não só nós, os vereadores eleitos, os parlamentares eleitos, o executivo eleito, não, mas toda a população carioca, toda a população carioca, toda a população dessa cidade, os que nasceram nessa cidade e os que foram acolhidos por ela, como eu, por exemplo. Os que foram acolhidos de braços abertos, como abertos estão os braços do Redentor no Corcovado. Todos nós podemos dar um grande presente à cidade. E esse grande presente é estabelecer uma discussão política que sepulte a política miúda, a política apequenada, aquela política que traz o pessoal na tutela, aquela política que não transforma, aquela política que não deixa o povo protagonizar a sua história. E podemos fazer nascer uma nova política, uma política em que o povo tenha voz,
uma política em que as pessoas tenham vez, uma política onde no sangue do carioca lateje o desejo de construir uma cidade que a todos acolha, uma política que lateje no sangue do carioca o desejo de que todos sejam acolhidos e que ninguém seja excluído e deixado à margem, deixado de lado. Portanto, este talvez seja o grande presente que nós possamos dar à cidade do Rio de Janeiro nesses seus 447 anos de existência. E aqui vai um convite a todos os vereadores. No dia 28 de fevereiro, próxima terça-feira, daqui a 2 terças-feiras, aliás, primeira terça-feira depois do Carnaval, nós faremos acontecer lá na Tijuca, na igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, uma solenidade cívica, onde todos os vereadores são convidados a discutir a memória da cidade do Rio de Janeiro. E por que na igreja dos Capuchinhos? Porque na igreja dos Capuchinhos nós temos 3 relíquias da cidade. A primeira relíquia, o marco fundamental, a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro. A outra relíquia, os restos mortais do fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá. E a terceira relíquia, uma imagem do padroeiro da cidade de São Sebastião, uma imagem de São Sebastião, de 80 centímetros, trazida em 1565 por Estácio de Sá, guardada como relíquia na igreja dos Capuchinhos. Então todos, vereadores e quem nos acompanha através dessa discussão nessa tarde de quarta-feira, todos somos convidados a participar dessa solenidade. É um debate público mobilizado pelo nosso mandato, pelo mandato do vereador Raimon, mas aberto, com palavra franqueada, a todos os vereadores, aos outros 50 vereadores convidados, aos assessores, às pessoas que trabalham conosco e que nos acompanham aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro completará no dia 1º de março 447 anos de existência. Depois eu queria falar também que essa semana agora, nós fizemos uma homenagem à dona Renê de Andrade, que teve ao lado de um grande brasileiro, e esse brasileiro é o filiado número 1 do Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores que completou agora 32 anos de existência, Partido dos Trabalhadores que é formado por homens e mulheres, por uma juventude sedenta de construir uma política que de fato faça a diferença, mas Partido dos Trabalhadores também carregado, como todos os outros, de incoerências. Incoerências essas que não conseguem apagar o bem que à frente do governo federal, o presidente Lula fez de modo particular para os mais pobres deste país. Restabelecendo os laços com a educação, que deixa de ser uma educação dada apenas às classes abastadas da sociedade brasileira. Educação que abriu os pátios das universidades para dizer que os negros, os índios, os empobrecidos também têm direitos. Educação que rediscutiu e que discute a questão do ProUni, que rediscutiu a questão do Fundef e que rediscutindo o Fundef, criou o Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. Governo esse do Partido dos Trabalhadores que rediscutiu a questão da moradia, que discutiu e rediscutiu a questão da distribuição de rendas. E este homem, que esteve à frente do governo da República durante 8 anos, que hoje passa por um tratamento de câncer, o presidente Lula, todos os dias, eu peço a Deus que devolva a ele aquela voz rouca que encanta os corações brasileiros, para que ele possa continuar contribuindo para que a sociedade brasileira se transforme, para que a sociedade brasileira redistribua ou continue redistribuindo renda. Então, aqui também nesta minha fala, eu faço menção ao Partido dos Trabalhadores, ao qual pertenço com muita honra, sem aquele purismo de achar, como alguns acham, de que a gente está num partido de anjos, num partido de pessoas que não cometem equívocos, porque o desafio é colocado, é posto para todos os partidos e para todas as agremiações humanas, para todas as associações humanas. Então, quero lembrar aqui os 32 anos
do Partido dos Trabalhadores, dizendo da minha honra de ser um dos filiados e de agora, nessa legislatura de 2009 a 2012, ser um dos parlamentares do PT nesta Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E eu queria falar também, terminando aqui a minha fala, dizer sobre o Carnaval, que está chegando. E apenas deixar uma incógnita. Há poucos dias, nós tivemos o desabamento de 3 prédios aqui na 13 de maio. Baixou a poeira. Mas não abaixou só a poeira dos tijolos. Baixou geral. A poeira está assentada. E a gente tem o Carnaval. É bom que cada um de nós possa refletir sobre isso. Apenas uma incógnita, apenas um questionamento, para nós entendermos onde é que nós colocamos o peso da nossa mão política. Onde é que nós colocamos o peso dos nossos investimentos políticos. Onde é que estão as famílias enlutadas, qual a assistência que se está dando a elas, qual a busca de soluções para os diversos problemas. Então, um alerta para nós, que somos homens e mulheres públicos, para que possamos dar a nossa contribuição. Porque o Carnaval passa, a alegria passa na avenida, e nós não podemos deixar de tê-la, porque faz parte da alma carioca. Mas nós também somos chamados, e muito chamados, a entender que a dor permanece e que a gente precisa cuidar dela. Faltam ainda, no meu relógio aqui, 4 minutos. A vereadora Tereza Berger tinha pedido uma parte. Faltam 4 minutos, né? Estou cedendo para a senhora. Nobre vereador, já estamos encerrando, a mesa informa que não há mais tempo para a parte. Peço desculpas, meu relógio não está sincronizado com o relógio dali, Tereza. Viu? Me desculpa. Já são mesmo. 4 horas. Eu quis, na verdade, me organizei aqui para isso e meu relógio não está... Me desculpe. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo aí os ouvintes, os que estão aqui no plenário, que nos acompanharam. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1556, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento de Chiquinho Gonzaga, Marcelo Medeiros Lopes Domingues, presidente da Fundação Laço Rosa, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Solicitada a verificação nominal pelo vereador Tio Carlos. Só um minutinho que os terminais estão sendo liberados, por favor. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 7 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar.
E nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a sessão, a presidência solicita às lideranças, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, que mantenham diálogos para designação dos membros que integrarão as comissões permanentes e convoca a sessão ordinária para amanhã, dia 16 de fevereiro, às 14 horas, deixando de convocar ordem do dia, ficando este tempo destinado à composição das comissões permanentes. Está encerrada a sessão.